Olá, paz do Senhor para todos. Boa noite para todos aqueles que me acompanham, que vão me acompanhar depois, porque é uma live que vai ficar gravada no Facebook. Meus amados irmãos, estamos se aproximando aqui das 2 horas da madrugada, depois de uma oração, resolvi gravar essa live aqui e trazer uma palavra para o seu coração. Eu estava orando aqui juntamente com o pastor Alexandre, ali de Sorocaba, em São Paulo. O pastor Alexandre é um homem de Deus, e nós estávamos orando aqui, tanto eu como o pastor Alexandre, ali de Sorocaba, em São Paulo, alguns irmãos de outros estados. Percebi que tinha muitos irmãos entrando ao vivo, irmãos da Bahia, da Paraíba, e a gente aqui do estado do Ceará também, Estávamos nós naquela corrente de oração. Estamos nesse propósito, meus amados irmãos, todas as noites, todas as madrugadas, estamos pedindo a misericórdia de Deus para que Ele venha nos despertar para estar orando nas madrugadas. Eu peço também para os irmãos também que me acompanham nas redes sociais, você que está sempre me acompanhando, faça isso, peça para Deus despertar você na madrugada e para que você possa vir buscar o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Então eu tenho uma palavra para o seu coração, para a sua vida nesta madrugada. Estou aqui, eu me encontro aqui na congregação, no ambiente que nós congrega, aqui no sítio do Abreus, na divisa, o Baixo do Fumo com Abreus aqui. Quem vem da cidade para cá, de Porteiros ou Brejo Santo, pode entrar na entrada que dá acesso ao Baixo do Fumo. Você vai encontrar a nossa igreja aqui. Nossa igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Missão Cariri. Nossa igreja fica aqui, mesmo na divisazinha aqui, Baixo do Fumo e Abreus. Amém? Sem delongas, eu quero trazer uma palavra para você que se encontra lá em Salmos. O Salmo de número 34 é um salmo do rei Davi. Ele escreveu aqui, ele expressou a sua alegria, porque ele viu que Deus estava respondendo às suas súplicas, e ao mesmo tempo ele exorta a mim e a você a confiar no Senhor, assim como ele também confiou. Amém? Não quero ler o salmo todo para que não fique muito extenso a leitura. Eu quero ler alguns versículos e nesses versículos quero trazer aqui uma meditação para o meu e para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado a você que está aí do outro lado assistindo. Aqui diz a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 34. Quero ler o versículo 1, versículo 7, o 9, o 10, o 15, o 18 e o 19, para que nós possamos entender um pouco sobre o que o salmista aqui escreveu. Aqui diz a palavra do Senhor: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O Senhor, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse é o versículo 1. Vamos aqui para o versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo de número 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Versículo de número 10. Parte B, somente a parte B do versículo. Se você tiver uma Bíblia aí que dê para acompanhar, acompanhe, viu? Se não tiver, também a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Versículo 10, parte B do versículo diz: mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo 18 e o versículo 19: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém?
Meus amados e queridos irmãos, como eu tenho falado, aqui é um salmo do rei Davi. Ele escreveu a epígrafe do salmo, que é a parte de cima, né? Diz assim, o título, né? O título do salmo, né? A gente chama de epígrafe, mas é o título do salmo, né? Diz assim: Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Então aqui ele está louvando a Deus, né? Ele escreveu um salmo para estar louvando a Deus pelas suas respostas às suas súplicas. E ao mesmo tempo ele exorta os leitores a estarem confiando no Senhor, né? Que é eu e você. Ele está nos exortando a estarmos confiando no Senhor, né? Versículo de número 1 que nós lemos diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então aqui ele diz que ele louva a Deus em todo o tempo. Não é só no tempo de bonança, de fartura, que ele estava louvando a Deus. Ele disse em todo o tempo. Quando ele fala em todo o tempo, era no momento de bonança, de fartura, de angústia, de tristeza, de alegria, né? Tendo tudo, não tendo nada. Então, ele diz em todo o tempo, né? Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, né? Então, essa palavra é para mim também e para você. Não é só nos momentos de alegria, de saúde, de bonança, de prosperidade que nós venhamos louvar a Deus, não. Em todo o tempo, meus irmãos. Em todo o tempo. É nas aflições, é na angústia, é na enfermidade, é na tristeza, é na alegria, né? É na dor. Né? Em todo o tempo, meus irmãos. Aquele que conhece a Deus verdadeiramente, em todo o tempo, não importa a circunstância, os intempéries da vida que venhamos passar, mas em todo o tempo que nós venhamos louvar ao Senhor e que seu louvor esteja continuamente na nossa boca, em nossos lábios, né? Então o salmista ele declara assim, e ele nos exorta também a fazer a mesma coisa, né? Então, meus irmãos, veja o versículo de número 7. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, Deus nos livra de todos os males que há neste mundo. Ele está sempre nos livrando. Tem coisas que nós passamos na vida, tem alguns perigos que nós passamos na vida que nós nem percebemos que Deus está nos dando livramento ali, né? E Deus está nos livrando a todo tempo, né? Ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, né? E os livra. Ele está sempre nos livrando. Ele está livrando você do perigo. Ele está te guardando, ele está te protegendo 24 horas por dia. É esse Deus que está te protegendo, está te dando livramento na sua vida, na sua jornada aqui nesta terra, por onde quer que você ande, ele está te livrando. Porque um anjo acampa ao redor da tua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Você teme a Deus? Né? Temer a Deus não é ter medo dele, não. Temer a Deus é você respeitar o senhorio de Cristo. É você respeitar ele como Deus. Né? Você reverenciar o seu senhorio, né? O seu poder, a sua glória. Saber que ele está acima de tudo e de todos. Ele é o maior, né? É exaltar, é enaltecer o seu nome. Isso é temer a Deus, meus irmãos. É respeitar, né? Isso é temer a Deus. Então, ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos. Quem são santos? Santos são todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. Né? Santos não é aquela imagem empendurada na parede, não.
né, aquela foto, aquela imagem de escultura, né, aquela estátua, aquele ídolo, não. Né? As pessoas erram muito por não conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. Os santos que a Bíblia relata aqui são todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador da sua vida. É eu, é você, né, que zela pela comunhão com Deus. Santos são todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Quando nós passamos, né, pela a conversão, se convertemos ao Senhor, aceitamos o seu Evangelho, então nós passamos a ser santos de Deus e o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nossa vida, em nosso corpo. Está escrito isso lá em primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Não me fala, se não me falha a memória, está escrito lá em capítulo 3, versículo 16, né, que fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo que é templo do Espírito Santo é santo, né? É santo por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aí você me pergunta, irmão Heraldo, o que é santidade? Santidade é você ser separado, né? Você ser separado para Deus, né? Você é uma pessoa que pertence a Deus, é uma pessoa que se separa das coisas profanas deste mundo, daquilo que te leva a pecar. Então, se você está evitando fazer essas coisas, você está se santificando para Deus. Você está se separando para ser, né, uma obra de Deus, né, um instrumento de Deus para que Deus possa usar a minha e a sua vida. Então, ser santo é isso, né, ser separado das coisas deste mundo, coisas que nos faz pecar. É renúncia, é renunciar até mesmo às nossas próprias vontades, aquelas vontades que nós sabemos, se nós for fazer aquela vontade que nós desejamos fazer, nos leva a pecar. Então, você está renunciando. Isso é santidade. Então, aqui diz, temei ao Senhor vós os seus santos. Aí, em seguida, diz, depois daqui, né, da vírgula, versículo 9, pois não tem falta alguma aqueles que o temem, né? Então, se você teme a Deus, você não tem falta nenhuma de nada. Deus supre as suas necessidades. Deus está no controle da sua vida. Deus está te protegendo, te guardando e suprindo todas as suas necessidades, né? Não se preocupe não com o que possa acontecer na sua vida. Deus está no controle. Ele está te protegendo, Ele está te livrando, Ele está te dando aquilo que você necessita para o seu sustento, né, e para a sua família. Então aqui, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Você teme a Deus, então você não tem falta nenhuma. Deus te dá saúde, Deus te dá o pão de cada dia, Deus te dá livramento, proteção, te guarda a cada momento da tua vida, né? Ele envia um anjo para acampar ao seu redor, para te livrar. Esse é o Deus que nós servemos, né? Ele é verdadeiro e justo, né? E ele vela para a sua palavra para a cumpri-la. Vamos aqui para o versículo 10, né? Parte B do versículo 10, como eu tenho falado. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Você busca a Deus, então de nada você vai ter falta, né? Como eu tenho falado, Deus vai suprir, está suprindo, não vai suprir, Ele já está suprindo todas as suas necessidades. Não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, mas eu estou desempregado, estou passando por uma luta financeira. Confie em Deus, no momento certo Ele vai abrir a porta. E a Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém consegue fechar a porta que Deus abre. Então, confie nele, confie na sua provisão, que no momento certo Ele vai chegar com escape, né, e vai te dar a vitória que você tanto deseja receber. Né, alguma bênção que você há dias, há meses, né, por que não falar também há anos que você está clamando a Deus e até agora não recebeu? A única palavra que eu falo para você é a Bíblia, é a palavra que ela diz.
continue perseverando. Continue perseverando naquilo que você está pedindo para Deus. No momento certo, Deus vai te abençoar. Não sei o que é que você está pedindo para Deus. Pode ser uma cura de uma enfermidade, pode ser uma porta de emprego aberta, pode ser uma prosperidade financeira, né? Uma bênção na família. Não sei. O que você estiver pedindo para Deus, no momento certo, creia que Ele vai te dar, né? Está escrito lá em Mateus, capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo de número 22, versículo 21, que diz que tudo que nós pedimos a Deus em oração, crendo, receberemos. Olha, veja, que nós temos que pedir a Deus, mas crendo, não duvidando. Quando nós cremos naquilo que estamos pedindo, Deus nos concede, Deus nos dá. Amém? Então aqui diz, né? Aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Então continua firme, perseverando nessa caminhada. Esse Deus, Ele é fiel para cumprir com sua palavra. A sua palavra aqui, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, não são palavras de homens, não. Às vezes nós, como homens, falhos, pecadores, prometemos algo e não cumprimos. Muitas coisas acontecem porque isso faz parte, meus amados irmãos, faz parte da nossa fragilidade, dessa vida, né, limitada. Né? Faz parte nós prometer algo e acontecer de nem cumprir. E às vezes até decepcionar alguém que está confiando em nós. Amém? Então aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Deus está no controle da tua vida. Vamos aqui correr, versículo 15, né? O tempo está passando. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, né? Então, se você é um justo, homem de Deus, mulher de Deus, então os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus está olhando para você, né? Deus está te observando 24 horas por dia. Amém, meus irmãos? Ele está te olhando. Às vezes você pode estar passando por uma luta, por um vendaval, por uma tempestade em sua vida, a chegar a ponto de você falar, mas Deus não está vendo isso? Deus não está olhando para mim? Deus não está vendo esse sofrimento que estou passando? Ele está vendo sim. Ele está com os olhos sobre vocês. O olhar de Deus está sobre a tua vida. Ele está te vendo. Ele está contemplando o teu sofrimento, a tua luta. Mas o interessante, meus irmãos, que Deus nos permite passar por luta na vida para que nós possamos conseguir uma vitória maior lá na frente. Tem lutas que nós passamos que nós nem entendemos o porquê daquilo. Só Deus sabe. Você pode até querer questionar Deus, mas Deus, por que isso? Por que desta luta? Por que o Senhor está me permitindo isso? Né? Mas as lutas que Deus nos permite nós passar, não é para que nós venha questionar Deus o porquê, não é para que nós venha desistir da caminhada, não é para que nós venha murmurar, não, meus irmãos. É que nós possamos, para que nós possamos ser mais dependentes dele. Ele nos permite as provas, as lutas, para que nós possamos se aproximar mais dele, para que nós possamos ver que nós precisamos mais dele em nossa vida, sermos mais dependentes dele. Então ele nos permite, mas com propósito. Ele nos permite a luta com propósito, né? De nos abençoar lá na frente. Às vezes no momento da luta que estamos passando, da tempestade que estamos passando, nós não estamos entendendo o porquê. Mas quando passar toda essa prova, quando chegar lá na frente, aí você vai entender. Ah, agora eu estou entendendo porque eu passei por aquela luta lá atrás. Olha a benção aqui, eu estou desfrutando agora. Deus está me abençoando. Então Deus chega no momento certo, na hora certa, Ele traz o escape para abençoar o servo de Deus e a sua serva. Amém? Então, os seus olhos, não, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha aí, né? Os seus ouvidos está atento, né, ao clamor do seu servo. Você está orando a Deus, você está clamando a Deus, então Deus está atento ao que você está falando. Cada palavra dita em oração, Deus está
te ouvindo, né? Deus está ouvindo o teu clamor. As suas palavras ditas em oração não é em vão, não. Deus está te ouvindo, né? A cada palavra dita em oração. A Bíblia diz que a oração de um justo, presta atenção, a oração de um justo podem muito em seus efeitos. Você é justo de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus, está clamando, a tua oração tem muito poder. Deus está te ouvindo, né? Os seus ouvidos estão atentos à oração, né, e ao clamor do seu servo. Ele, usando a boca do profeta Jeremias, disse, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é Ele que nos pede a clamar a Ele, é Ele que nos pede a orar sem cessar. Então continue, meu irmão, fazendo isso. Continue perseverando na oração. Continue clamando a Deus, porque os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Amém? Versículo 18, do Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Amém? Você tem um coração quebrantado, contrito? Às vezes você derrama lágrimas diante do Senhor, né, na oração ali, no momento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Então, você tem um coração quebrantado e contrito. Se você tem um coração quebrantado e contrito, então Deus está perto, né? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e contrito, né? Quem era na Bíblia que tinha um coração quebrantado, muito quebrantado e contrito? O salmista Davi, né? Você pode ler os salmos de Davi, que a gente percebe que ele tem um coração muito quebrantado e contrito, né? Não é à toa, né? Vou usar essa expressão, né? Eu poderia até usar outra expressão, mas eu vou usar essa, né? Não é à toa que o salmista Davi, ele é conhecido na Sagrada Escritura como o homem segundo o coração de Deus, né? Porque nas suas orações ele clamava a Deus e Deus o ouvia e atendia o seu clamor, né? Ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração contrito, apesar das suas falhas, dos seus erros, dos pecados que ele cometeu, mas ele se arrependeu, ele no seu clamor ele tocou o coração de Deus. O Salmo de número 51, se não me falha a memória, ali quando Davi cometeu aquele pecado de homicídio, de adultério, né? Ele ali, depois que foi repreendido pelo o profeta Natan acerca do seu pecado, o que foi que ele fez? Ele correu aos pés de Deus. Ele foi pedir a misericórdia de Deus. Ele pediu a Deus um coração quebrantado e contrito, né? A Deus. Ele pediu para Deus, para que Deus não retirasse da sua vida o Espírito Santo. Então, ele tinha um coração quebrantado e contrito, apesar das suas falhas, dos seus erros, porque nós todos falhamos. É interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia, ela não esconde a falha, os erros dos seus personagens. A cada um tem as suas vantagens, os seus pontos positivos, mas Deus também mostra, né, claramente os seus pontos negativos. Vamos olhar para a vida de Abraão, né? Abraão, amigo de Deus, né? Era um homem íntimo de Deus, um homem que mais levantou altares, né, em sua vida, né, para Deus, né? O que foi que ele fez? Ele falhou. A Bíblia diz que ele mentiu para Faraó, dizendo que a sua esposa era irmã dele, com medo de morrer na terra do Egito por Faraó. E ele disse, não, essa é minha irmã, mas sendo a mulher dele. Ele cometeu um erro, ele cometeu o quê? Um pecado de mentira, ele mentiu, né? Era um homem sábio, um homem de Deus, mas a Bíblia não esconde as suas falhas, os seus erros. Vamos aqui olhar para Moisés, né? Um homem que libertou a multidão de israelita da escravidão lá no Egito, né? Deus tirou o povo do Egito da escravidão através de Moisés. A Bíblia diz que ele era um homem manso, né? Mas o que ele cometeu, né? Qual foi o erro de Moisés?
A Bíblia diz que ele matou um egípcio e enterrou na areia. Né? Olha as falhas. A Bíblia não esconde, meus irmãos. Né? A Bíblia não esconde. O próprio salmista também, né? A Bíblia relata acerca desse homem de Deus, que ele pecou um pecado grande, né? Matou o marido para ficar com a esposa, né? Matou o soldado Urias para ficar com sua esposa Batseba e cometeu um grande pecado diante de Deus e foi exortado, repreendido pelo profeta Natã. E o que foi que ele fez? Ele se orgulhou? Ele endureceu a cerviz? Não. Ele se aproximou, ele correu para os pés de Deus e foi pedir a misericórdia de Deus. E pediu a Deus: Deus, me perdoe, eu pequei, me restitua de novo, não tira de mim o teu Espírito Santo, me envolve com o coração quebrantado e contrito, né? Então é assim, meus irmãos, se você tem um coração semelhante ao coração do rei Davi, então Deus está perto de você, Ele está bem perto de você. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né? E salva os contritos de espírito. É Ele que salva aqueles que têm um espírito contrito. Ele está salvando a cada momento. Ele é o nosso Salvador. Versículo 19, para nós encerrar. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De todas. O próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, o que é que ele quer dizer aqui? O próprio Jesus. Se ele venceu o mundo, eu e você podemos vencer o mundo também com a ajuda dele. Quando nós estamos servindo a Jesus, ele nos ajuda a vencer o mundo, a vencer o diabo, a vencer o inferno, a vencer a carne. A carne, meus amados irmãos, é o nome dado pela palavra de Deus à nossa natureza pecaminosa, né? Que nós possamos vencer os nossos desejos desenfreados, a consciência da carne, a consciência dos olhos, a soberba da vida, né? Que nós venhamos a vencer tudo isso. Então, meus irmãos, muitas são as aflições do justo. Nós passamos por tantas lutas, por tantas adversidades na vida, né? Deus nos permite nós passar por isso, né? Mas o Senhor nos livra de todas. De todas as lutas, Deus nos livra. Deus nos guarda, Deus nos protege, né? Deus chega no momento certo e nos dá o escape. Tem momento na nossa vida por onde andamos, Deus está ali presente para nos dar livramento de um acidente, né? De uma bala perdida ou de outra coisa qualquer. Deus está sempre nos livrando, está sempre nos guardando. Então diz aqui, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Amém? Então essa palavra que eu tenho nesta madrugada para o seu coração, para a sua vida, né? Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, que Deus te proteja, né? E que Deus esteja sempre no controle da sua vida. Guarda essa palavra em seu coração. Essa é uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de reflexão, né, para a sua vida. Que você seja feliz, que você continue sendo um servo de Deus, uma serva de Deus. Se você ainda não tomou a atitude de aceitar a Jesus, aceita a Jesus de hoje, né? Procura uma igreja que tenha compromisso com a palavra, uma igreja evangélica que tenha compromisso com a Bíblia, né? Que ensina a palavra de Deus. O novo convertido, quando se converte, ele passa por um discipulado para aprender a servir a Deus, porque não é de qualquer jeito que nós vamos servir ao Senhor, né? Existe um padrão, existem regras, né? Existe um ensinamento, né? A pessoa tem que ser instruída primeiro para poder servir a Deus. A Bíblia diz, vem como estás, mas não está escrito, fique como está, não. Tem que haver mudança, tem que haver uma regeneração, um novo nascimento, né? A pessoa se torna uma nova criatura. Amém? Então, veja, Deus, ele não pegou o povo de Israel lá no Egito, né? Ele não pegou o povo e em seguida já introduziu na terra prometida, não. Ele não fez isso, porque o povo não estava preparado para herdar a terra prometida. Aonde Deus quis preparar o povo, Deus levou para o deserto. Deus levou primeiro para o deserto, para que lá ele pudesse instruir o povo como que o povo iam, né, servir a ele. Porque não era de qualquer jeito, porque
o povo da forma que estava lá no Egito não estava, né, de forma correta para servir a Deus. Então o que foi que Deus fez? Deus tirou o povo do Egito, né, através de Moisés, e leva para o deserto. O deserto é a escola de Deus. E no deserto foi um lugar que mais Deus operou milagres, né? Deus lá deu os mandamentos, instruiu o povo a servir a Ele, né? O povo ali estava numa escola, até passar um determinado tempo, que nem os israelitas passou ali o quê? 40 anos no deserto, né? Para poder chegar na terra prometida, a Canaã, né? Ali na terra de Jericó. Então Deus, ele prepara primeiro. Então, se você não aceitou a Cristo, aceite, né? Sirva ao Senhor e seja um servo de Deus. E procure uma igreja que tem compromisso para congregar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e eu agradeço por você ter ficado até agora comigo. Nessa live vai ficar gravada, muitas pessoas que não entraram, né? Porque de madrugada muitas pessoas estão dormindo, né? E vai ficar gravada aí, muitas pessoas vão assistir, né, essa live. Tem alguém aqui online aqui, mas não está aparecendo o nome aqui. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Tchau e fique com Deus.